sua esposa, no dia que você atendeu ao chamado de Jesus, sua esposa também já foi junto? Não. Não. Ela foi só no outro ano. No outro ano. E é legal porque ela contando, ela fala assim: eu só me interessei por ter um encontro com Jesus porque eu vi a mudança nele. Acho que é melhor testemunho que esse. E é isso aí, daí vem, né? Só que aí vem aquela avalanche, né, velho? Que você tá mudando tudo, você entende? O evangelho ele embate, velho. O evangelho tem que mudar você. Exatamente. Não tem jeito. Tinha começado a pagar um apartamento numa região nobre com essa grana suja. E aí eu lembro de uma oração que eu fiz assim: eu ouvi falar que o senhor santifica. Não tem como o senhor santificar essa parada, não? Agora eu tô contigo e tal. Tamo aí, ó, lado a lado. Perdemos. Eu entendi a resposta. Não, filho, daqui pra frente é comigo, é limpinho. A vez que eu li, né, amar e orar, né, pelos seus inimigos, eu procurei outra versão de Bíblia. Falei, não deve ser a versão. Deve estar errado aqui. O que é isso aqui no NTLH? Peraí, deixa eu procurar uma outra aqui. Caramba, fala a mesma coisa, velho. Onde Jesus estava com a cabeça quando ele... Peraí, gente. Testemunhos incríveis, assim, do que a chegada da Bíblia fez. Olha, eu estava com os remédios na mão para me suicidar e aquela Bíblia que eu recebi do projeto tava do lado. Eu abri, Deus falou comigo, eu tô aqui para te dizer que eu decidi não tirar minha vida. Cara. Isso é maravilhoso. Quando o Espírito Santo, ele habita em você, você vai trabalhar, guerreiro. Entendeu? Não vai ter o poder pra ficar parado, você né? vai ser cheio do vídeo no Instagram. Espírito Santo, mano. Você vai trabalhar, bicho. Você vai parar de enrolar. Mas se vocês se reunirem no meu funeral, eu quero que vocês digam assim: esse cara foi o melhor balcão de informação que indicava Jesus, velho. Isso aí. Ei, não é aqui não, cara, é lá. Parada, velho. Aquele é o cara que resolve, mano. Pô, meu casamento tá não sei o quê. Olha pra Jesus. Eu não consigo criar meu filho. Cara, olha pra Jesus. Eu não consigo me manter firme, eu sou adicto, não consigo. Cara, olha pra Jesus, mano. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. É uma alegria te receber aqui. Se é a tua primeira vez aqui no nosso canal, eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui do podcast, juntamente com meu irmão aqui, Hugo Scremin, irmão mesmo, então você está vendo que o sobrenome é igual. Nós somos os hosts aqui do Plenicast, estamos aqui já há quase 2 anos gravando podcasts, sendo edificados, sendo usados aqui também para levar mensagens aí para vocês através do podcast. Eu tenho certeza que muita gente tem sido abençoado no Brasil e hoje é a sua oportunidade de ouvir também essa conversa maravilhosa que nós vamos ter aqui, que vai te edificar muito. Antes, eu quero te pedir algo que não vai te custar nada e vai nos ajudar muito como canal. Se você puder curtir esse conteúdo, compartilhar para quem você conhece aí, se você puder se inscrever no nosso canal e também acionar esse sininho das notificações, isso vai ajudar com que o conteúdo se torne relevante, que ele chegue a mais pessoas, porque o conteúdo vai mesmo quando o YouTube resolve entregar para um monte de gente. Se você fizer isso, vai ajudar a entregar para um monte de gente, edificar um monte de pessoas. Seja um missionário nos ajudando nisso, tá bom? Lembrando também que se você quer ouvir o podcast, somente ouvir, sem ver o vídeo, é claro que com o vídeo você vê toda a beleza aqui dos entrevistadores e do entrevistado também, então vai ajuda bastante. Mas também você pode ouvir ele através do Spotify, que é a plataforma que também nós temos lá os podcasts que você pode ouvir na academia ou que você estiver fazendo na sua casa aí. Deezer também, Gustavo? Sempre esqueço. Deezer, Amazon, Apple Podcast. Onde você passar aí, você vai encontrar a gente. Beleza? E hoje, se você quiser também comprar bíblias e livros com um preço muito acessível, com uma entrega rápida, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. Quando você compra um livro, quando você compra uma Bíblia aqui na Plenitude, você também é um missionário, porque você está ajudando com a obra missionária e com os trabalhos que a Plenitude faz nessa área. Tá bom? Sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o nosso convidado, que eu queria muito recebê-lo aqui, que é o Anderson Pérez, mais conhecido como Anderson Careca. Você vai ver daqui a pouco aí, você vai entender o porquê Anderson Careca. Ele é o nosso irmão em Cristo, ele é apaixonado por Jesus, ele compartilha reflexões bíblicas através do perfil Bíblia no Banquinho ali no Instagram, então
tem ali os vídeos dele muito legais, muito edificantes. Ele também possui um perfil profissional, que eu descobri isso hoje, relacionado a pinturas, que é o Careca Pinturas, e também o Lighthouse Quadros. Ele é membro da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, casado com a Michele, pai do Arthur, de 17 anos, e Levi, de 6 anos. Recentemente, ele lançou, juntamente com a Geográfica, uma Bíblia com essa capa linda que você está vendo aqui. Deixa eu pegar aqui para você, ó. A Bíblia no banquinho. Falei aqui para ele que é uma das Bíblias mais lindas, umas capas mais lindas que eu já vi, algo muito fantástico e que tem sido, assim, um sucesso de vendas realmente. Não digo isso porque o Careca ele está querendo ganhar dinheiro com isso. Não é por causa disso, sabe por quê? É porque o trabalho missionário que ele tem feito nas redes sociais tem levado as pessoas a adquirir essas Bíblias e doar Bíblias para as pessoas. Então, Careca, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Pô, uma apresentação dessa aí, o cara levantou a bola, né, velho? Vamos lá. Bom estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Muito inusitado para minha pessoa assim, falar, caramba, cara, o que eu vou fazer lá, né? Então vamos descobrir agora nesse papo o que é que eu vim fazer aqui. Vamos lá, estou à disposição. Quero conhecer a sua história primeiro de conversão. Conversão. Quando você conheceu Jesus, como era, como você vivia, como foi a sua conversão, quando você conheceu Jesus, como aconteceu tudo isso? Tá, isso é o que muda a vida, né? Parece clichêzão, mas eu venho de um lado disfuncional, meus pais separados, né, muito cedo. Então, quando eles se separam, eu tinha 8 para 9 anos, um irmão de 4 anos. Nós precisamos sair da casa, porque meu pai bebia muito. Eu não sei se ele usava droga, porque eu não tinha essa consciência na época. Sim. Mas eu tenho certeza que ele bebia muito. Então, ele era muito violento e tal. Uma noite ele chega, e aí tem um acesso de raiva dele lá. E nós, quando ele capota, né, dormindo ali, a minha mãe junta alguns lençóis no chão, coloca as coisas ali, faz umas grandes trouxas assim, e a gente sai de casa. A princípio para morar no quartinho de bagunça de uma amiga dela, daí vão discorrendo todas as como é que eu posso dizer isso? Aquilo que vem forjando para ser quem eu sou hoje. Então hoje com Cristo eu olho e falo, que massa que eu passei por isso. Na época você não era foi uma legal, criança. não. Mas traumatizante, a gente, né? passamos por muita coisa. Então, mora de favor ali, mora na rua um pouco, faz aqui, até que a minha mãe conseguisse se estabelecer num emprego, a gente ter uma casa mesmo, tal. Demorou um pouco. Daí isso fez. Sofremos abuso, enfim, toda aquela história de quem está sem pai, né? Sim, a presença paterna, ela é E era fundamental. você, sua mãe e meu irmão. Seu irmão. Isso, e meu irmão. Eu, na época, com 8, ele com 4. Né? Minha mãe ali tentando gerir tudo isso. Também fruto de um lar disfuncional. Enfim. Daí caminha para adolescência. Isso em São Paulo mesmo? Isso em São José dos Campos, São José dos Paulo. Campos. Isso. Daí caminha para adolescência, trabalha muito cedo, né? Também tem contato com pequenos furtos muito cedo e aquilo vai desenrolando. Na adolescência, eu tinha a Michele, que você citou, era minha amiga de infância. Na verdade, eu pedi a Michele em namoro, eu tinha 11 anos, ela tinha 10. Duas Ela crianças. não quis. Ela não aceitou. Eu encontro a Michele quando a gente volta para essa casa. Não era como hoje, que a justiça, alguém está sem dar pensão, alguma coisa, aciona muito rápido. Sim. Antes não, ele continuou na casa, até que a gente entrasse e tal. Voltamos para essa casa que era a mesma rua dela. Eu com 17, ela com 16. Daí eu a peço em namoro, agora ela aceitou. Aí a gente Agora já segue, dava. minha esposa até hoje. Estamos juntos. Aí fizemos ontem. 18 Legal. anos de casado mesmo. Que legal. E 24 anos juntos. Uau. Massa, né? Uma vida. Massa, quase 25. E esse encontro vem quando eu começo com a Michele. Nós namorando, ela engravida. Quando ela tem o bebê, que a gente começa a ter aquela... Pô, agora é a nossa família. Há uma preocupação. Como é que nós vamos criar essa criança? Que já carregava tudo aquilo que vocês já tinham vivido, né? Com que base nós vamos criar esse menino? E por conta do Arthur, da chegada do Arthur, a gente começa a pensar na possibilidade de ir a uma igreja. Não era eu não tinha a ciência de, a gente precisa andar com Deus, não era isso. A gente precisa de uma igreja porque igreja é bom. Sim. Olha que loucura, né? A gente não tinha contato, nem eu, nem ela, nenhuma das famílias. Minha família do candomblé, a família dela sem nenhuma religião.
Então a gente não tinha esse contato. Quando eu vou, setembro de 2013, eu vou antes dela. Ela enfermeira, mais cética, mais fria um pouco. Eu vou primeiro, eu já mais passionalzão e tal. Primeiro culto, mano. A máxima de todo mundo, né, que nunca foi numa igreja. Pô, parece que aquele cara falou só pra mim. Exatamente. É a máxima. Parece que todo mundo sabe. Ele sabe da minha vida. Eu sei o que é isso. Exatamente isso. Carlitão, né? Já era na igreja, já foi de cara na igreja da cidade. Nunca fui em outra igreja, assim. Nunca frequentei outra igreja, só lá. Converti lá, sirvo até hoje lá. Daí Carlitão, no púlpito, aquele esquema. Tudo pra mim, puf, mão levantada. Hora do apelo, eu quero essa parada aí. E como eu sempre fui muito intenso em tudo, eu fui muito intenso para Jesus também, cara. Então queria conhecer, queria saber como é que era. Tinha um monte de dúvida. Por que se Deus é tão bom, por que tem gente passando fome na África? Sabe aquele tipo de pergunta que todo mundo tem, né? De fazer, então... Por que criança morre? Essas perguntas. Tanto cara bom morre, um monte de cara ruim fica vivo e tal. Vaso ruim não quebra. A gente vem com tudo isso. E eu tinha uma necessidade de fazer isso. E mais ainda, que era entender o que era esse Deus que todo mundo falava. E quando eu chego, que eu vejo os caras conversando, tipo assim, não, falei com Jesus ontem, puxa, ele não sei o que, daí eu ficava olhando, falei, como assim, falei com Jesus? Esse cara fala com Jesus, né? Será que esse cara trabalha aqui? É um Jesus, né, batizado aqui, é um cara que trabalha aqui. E era muito relacional, e aquilo me deixou curioso. Daí eu comecei a entender e aprender de Deus ali, e me aprofundei, né? A teologia, tudo que a igreja propunha a gente chama lá de... É uma linha de crescimento, né? Sim. Que a gente tem. Então, você faz um retiro, faz aí, prepara para tal coisa, curso disso, como se fosse uma EBD, né? Sim. Para aprender e tal. Daí a igreja nas casas, que era célula na época quando eu cheguei, também rapidamente já... E aí as coisas aconteceram, mano. E a sua esposa, no dia que você atendeu ao chamado de Jesus, sua esposa também já foi junto? Não. Ela foi só no outro ano. No outro ano? E é legal porque ela contando, ela fala assim, eu só... me interessei por ter um encontro com Jesus porque eu vi a mudança nele. Acho que é melhor testemunho que esse. Que é aquela circuncisão mesmo, real. E o seu filho já tinha quantos anos quando você foi para a igreja? 2013 e ele 2008 ele nasceu. 5 aninhos. Tinha 5 aninhos já. 5 anos. E é isso aí, daí vem, né? Só que aí vem aquela avalanche, né, velho? Que aí você tá mudando tudo, você entende? O evangelho ele embate, velho. O evangelho tem que mudar você. Exatamente. Não tem jeito. Daí você começa, entrega alguma coisa, muda radical em outras. Eu sempre fui muito resoluto com tudo. Então, o que é? Não, então isso aqui, cara, isso aqui não cabe mais. Mas isso aqui vai deixar de ganhar dinheiro. Mas que, cara, tudo bem. Eu entendi ali, parece que o cara supre tudo. Tava lendo uma história lá, bem assim, sabe? Aprendendo da palavra... entendendo e tentando aplicar já. Não, teve um povo lá que andou um tempo lá, a comida cai do céu, pô. Agora eu sou esse povo aí, pelo que eu entendi. Vai cair do céu pra mim também. Tá tudo bem. E eu comecei a já viver tudo aquilo, entende? Que massa. E veio, né? É muito louco, né? E Deus foi fazendo. As coisas foram acontecendo. Tá acontecendo até agora. Quando Jesus Qual foi as entregas, né? Quando a gente se converte a Cristo... Não sei se você pode compartilhar também, mas qual foi a primeira entrega que você fez para ele de algo que você deixou de fazer ou de ser por conta de Cristo? Que doeu, assim, tipo assim, tô abandonando isso por Jesus. Nós tínhamos, assim, eu posso falar de forma genérica, né? Alguns esquemas ilícitos, Sim. Que envolvia carga e tal, tudo. E aquilo era a renda principal. Sim. Quase que a oficina era meio que uma fachada, sabe? Então, aquilo teve que cessar. Daí você começa com aquela primeira oração, né? Tipo, Deus, eu entendi. Isso aqui eu não posso fazer mais. E aí diz que o senhor faz sua parte também, né? Vou trabalhar, vou focar aqui no que eu tenho que fazer. Eu mando os clientes aí pra mim, aí, pra eu poder sustentar minha família direitinho agora. Fazer meus corre aqui, né? Tinha começado a pagar um apartamento numa região nobre com essa grana suja. E aí eu lembro de uma oração que eu fiz assim. Eu ouvi falar que o senhor santifica. Não tem como o senhor santificar essa parada, não? Agora eu tô contigo e tal. Tamo aí, ó, lado a lado. Perdemos. Eu entendi a resposta. Não, filho. Daqui pra frente é comigo, é limpinho. E aí no começo seu filho não ia, ficava com a sua esposa, só ia você. Só ia eu. Daí a célula também, ela não ia. Ela tinha, cheguei do plantão, tô cansada. Ou, tenho plantão amanhã, não vou. Daí uma hora não teve jeito. Sim. Ela entendeu.
E ela falando, como eu te disse, né? Ela falou que sentiu vontade de conhecer. Olha que legal, né, cara? Pelo testemunho. Isso aí é perfeito, né? E quando você começa com esses trabalhos, porque a gente, como eu disse, foi uma surpresa eu ver o seu perfil aí de pintura, falei, pô, já fiquei pensando, cara, vou contratar o Careca para pintar uma parede para mim, porque é muito legal. Boa. E quando que você começa a fazer esses trabalhos com grafite e tal? Então, eu comecei o grafite em 98, né? E é o mesmo ano que eu começo a namorar com minha esposa hoje. Ele vem pequenininho, meu avô, que no começo foi o cara que me deu o empurrão, né? Quando meu avô em Santos, eu sou de Santos, né? Eu estava em São José. Santos. Quando meu avô em Santos fica sabendo da nossa condição, meu avô muda-se para São José dos Campos com a minha avó para cuidar da gente. Ele falou, pô, eles estão passando isso aí, pai são meus do netos, seu pai, pai do meu pai. Pai do seu pai, que tinha Se dado ele todo aquele for problema. embora, eu não vou embora, eu vou cuidar. E meu avô fez a de pai para nós. Entendi. E quando eu chego nessa fase 98 ali, eu já sempre pintei, sempre desenhei, e eu desperto para o grafite. Mas precisava ter as primeiras ferramentas, um primeiro compressorzinho, um lugarzinho para pintar. Meu avô pega e banca essa empreitada. Olha. Vai numa loja e fala assim, ó, vou tirar em 10 vezes, você vai pagar a parcela, trabalhando, mas eu vou tirar para você. A casa tinha uma área no fundo que não tinha construção. A gente aproveita a parede do vizinho do lado, faz uma parede aqui, cobre com um telhadinho, fecha com telinha de mosquiteiro assim em madeira e começa o primeiro estúdio ali. Pintando capacete, pintando umas telas, pintando algumas coisas, começa lá. Então ele deu o primeiro empurrão. Então, interessante é o vô, já era um homem velho na época, com uma cabeça mais antiga. E, poxa, ele pensar isso, pô, vou ajudar ele a ser um grafiteiro ou fazer pinturas. E é numa época que o sonho ali, pelo menos em São José dos Campos, era o quê? Vai trabalhar numa multinacional, vai fazer um concurso. Tem muitas empresas ali, né? O cara vai empreender. Grafite. Não faz sentido, né? E ele vai... Meu avô era vanguardista, hein, velho? Agora você falando assim... Exato. O avô era pra frentão, verdade, hein, cara? Bem pra frente. Bem pra frente, E né? ele era super tradicional, espanhol, bem tradicional, vestia-se tradicionalmente, tratava com muito respeito, tinha muita deferência pelas pessoas. Agora você me falou algo que me fez pensar sobre o Poxa, seu não Pérez. era a mente do homem daquele tempo. Não era. O cara Deus pensa, eu usou quero o vô ali. uma empresa, vai pra empresa, vai trabalhar, vai seguir uma carreira, né? Verdade. Estuda. Oh, né? isso daí, Seja pô, que pintura, grafite, isso daí é coisa desocupado, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu ouvi isso do meu pai quando a gente tentou um encontro. E como que é a relação com seu pai? É vivo? E ele é vivo. E como que é a relação de Ele é vocês vivo. hoje? Depois que Jesus entrou, eu tive que perdoar meu pai, né? Porque não combina, certo? Exato. E aí foi um negócio muito legal. Por quê? A gente entende sobre o poder do perdão quando a gente começa a exercer influência na vida das pessoas. Quando parte, tem a ver só conosco, é pequeno. Quando uma atitude parte da gente, que vai afetar só a gente, ela é pequena. Eu decidi que eu ia perdoar meu pai, certo? Comecei a andar com Jesus, tá tudo bem. Vamos arrumar uma situação. Eu gosto muito de churrasco. Então, eu precisava pensar em alguma coisa, uma situação, para eu falar assim, cara, eu vou perdoar meu pai, mas eu quero fazer uma parada. Para aquilo marcar a história, ser um memorial mesmo pra gente. Então eu sei tudo que aconteceu comigo, eu tenho dores por isso, hoje já não dói mais, Jesus entrou, tá curado as feridas, eu olho só a cicatriz e tá tudo bem, vamos seguir. Vamos chamar meu pai no Dia dos Pais para fazer um churrasco em casa? A minha mulher chocou quando eu falei isso. Falou, certeza. Meu filho já entendendo tudo, porque isso não faz muito tempo, né? Meu filho devia ter uns 13, 14 anos. E sua mãe é viva ainda? Minha mãe é viva também. E aí, pai, você tem certeza? Falei, claro, pô. Vai ali, compra um chumbinho pro pai ali, por favor. Daí, você viu uma picanha com chumbinho. Colocou sal? Coloquei. Chumbinho também. Mastiga. Daí meu pai vem, cara, e com a nova esposa dele, né, e tal, muito gente fina ela. E aí ele passa umas 3 horas na minha casa ali. Come, resenha e tal. Muito novo, né? Você fica com aquele Meus amigos eu sei qual que gosta dela mais vermelhinha, com a gordurinha, mas... Não sei, e aí você gosta como? Gosta do quê? E o coração acelerado. Tal, você, né? Que eu queria fazer dar certo, né? E a mesa
ali falei pra ele, falei, cara, eu libero perdão sobre tudo que aconteceu, eu queria que isso marcasse a nossa história para um novo tempo, eu quero que você tenha contato com meus filhos, quero que você acesse essa casa, quero que você tenha liberdade aqui e tal. Com o coração curado, tranquilão, né? E aí a conversa acontece, ele sai, nessa casa, a área da churrasqueira era no fundo, ele sai, vou levar ele até o portão, ele vai embora, daí meu filho tava junto comigo. Quando meu filho vem entrando pra gente poder ir pra lá limpar, ele fala assim, se alguém nessa terra pode ministrar sobre perdão, esse alguém é você. Ó que massa, velho. Nossa. Então, pai, você não vai ser mais um hipócrita que fala da palavra. Eu vi você aplicando. Uau. Isso marcou minha história, isso marca a dele, certo? Com certeza. E quando você entende isso, aí a gente resolve aplicar em tudo, né? Sim. Com Jesus. Então eu acho que de repente essa é a força motriz da fé. Sim. É que você consiga fazer com que as pessoas recebam tudo que você está recebendo, né? E é um grau de perdão muito grande que você teve que exercer. Porque quando nós somos feridos pelas pessoas que nós mais amamos, que é o nosso pai, a nossa mãe, isso exige de nós uma dose de perdão muito grande também. E eu já pai, né? Entendendo o tamanho do amor de pai, daí você fica bolado, né? Mas como ele pode ter feito isso Você comigo? fala, não é possível, velho. Daí Deus vem. Sem Deus não dá pra fazer isso. Você concorda? Quando fala que o Espírito Santo não capacita, é isso, cara. Entende? Sem Deus, talvez você tinha feito o que a gente estava brincando aqui. Exatamente. Exatamente. A minha adolescência, eu passei planejando a morte do meu pai. Quando eu começo a crescer, daí, cara, começa a ficar Sua vida grande, começa a mais tomar outros forte, rumos, né? Falo, cara, se eu trombar esse maluco, mano. Você cruzava ele? Não, ele Ou perdeu logo contato? quando perdemos o contato, ele casa com uma oriental e muda pro Japão. Nossa. Então assim, era A zero. vida- Só era você indo pro zero. Japão mesmo. É, zero, sem chance. Pegar um kamikaze e... Queria contratar um Sem chance. samurai lá. É, tipo assim. Era tipo isso, mano. Então foi zero mesmo, assim. Daí até quando conta, né? Acho que por causa do alcoolismo dele na época e tal. Quando eu contei bastante coisa que a gente passou pra ele, falando, né, naquela conversa que eu perdoava ele por isso, fui falando, né, tudo aquilo, pra poder verbalizar mesmo e ficar livre daquilo. Te perdoo pelo abuso que eu sofri, eu te perdoo porque pela sua falta, a falta de você não estar ali guardando a gente, nós passamos por isso. Eu te perdoo pelas noites que nós dormimos com fome, eu te perdoo. Fui falando tudo aquilo. Ele fica atônito assim, sabe, assistindo. E ele para e fala assim, caramba, hein, aconteceu tudo isso. Ele não tinha nem noção. Nem imaginava. Ele não imaginava que tinha acontecido tudo isso. Não é louco? E ele simplesmente... É porque ele sumiu, então ele estava Sim. em outro continente, totalmente Sim, longe desligou, daqui. né? Desligou. E ele também não tinha nenhum contato com Cristo. Nada. Hoje também não tem. Não tem ainda. Não tem. A esposa dele tem ali um... Tá flertando. É. Pra Mas ele poder digerir tudo isso que Isso. você falou pra ele, deve ter descido... Pô. Mas eu precisava quadrado. falar. Não, Tem que falar, tinha que sim, falar. Sim. Tinha que falar. Sim. Porque isso faz parte da cura. É, foi libertador. Foi libertador. A vida andou depois daquilo, sabe? Isso mesmo. A falta de perdão prende a gente muito, Minha né? esposa falou que eu virei um mantegão depois disso. benção. Ela falou, você não chorava. Você era um cara duro. Deus fez aquela parada de trocar o coração de pedra pelo de carne. Deus fez comigo, mano. Depois disso aí. Você era bem durão mesmo. Fez mesmo, cara. Fez mesmo. Hoje eu paro na rua, às vezes troco ideia com um morador de rua, alguma coisa, eu choro junto com o cara. Não, vem aqui, vamos comer um negócio ali. Daí o cara conta, eu choro junto com o cara. Nunca que isso aconteceria antes. Ah, vai trabalhar, o desgramado. É que Jesus faz a gente ter compaixão também das pessoas, né? Então isso mexe muito com a gente. O convite para Jesus morar em você é isso, cara. Exato. Porque quem a gente vira? Exato. O que é imagem e semelhança para você? Como é que você definiria isso? Entende? Exato. É difícil demais, cara. Não é? Não sei, depende se vocês estão mais santo do que eu, mas é difícil, cara. demais. É difícil, cara. Difícil porque envolve a nossa vontade, juntamente com a vontade de Deus nas nossas vidas e por vezes a nossa vontade quer falar mais alto. Matar a carne, né? Esse- Epa. É amar aquele que não tem interesse nenhum em te amar. E aí? É difícil essa parada, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li, né? Amar e orar, né, pelos seus inimigos, eu procurei outra versão de Bíblia.
Falei, não deve ser a versão. Deve estar errado aqui. O que é isso aqui no NTLH? Peraí, deixa eu procurar uma outra aqui. Exato. Caramba, fala a mesma coisa, velho. Onde Jesus estava com a cabeça quando ele... Exato. Peraí, gente. E é isso. Então hoje eu amo meu pai, velho. Posso falar pra vocês tranquilamente. Sinto, benção. amo meu pai. A relacional dava pra ser bem melhor? Dava. Sim. Mas isso a gente vai ter que construir, construindo, né? Eu construí. E é isso. E hoje, é um dos processos, né? Hoje você continua trabalhando com... Hoje o seu trabalho principal é com pintura ou não? Hoje o meu trabalho principal são as pinturas. São as pinturas. É o Tanto que sustenta a quadro minha como família. grafite. Isso. É o que comprou a casa, é o que pagou o carro, é o que... É isso aí, é a pintura. Que é top. o maná. E ele veio, ele escutou aquela oração lá, velho. Que benção. Tá colhendo até hoje. Ele escutou, mano. Anderson, em que momento aí entra então a história do banco? Primeiramente, eu quero saber o que realmente é esse desenho que é a capa da Bíblia. Coloca aí na câmera do meio aí, Gustavo. O pessoal tá vendo aí, ó. Se você também procurar no site da Plenitude, você vai ver lá também Bíblia no banquinho. O que é esse desenho da capa da Bíblia? Que legal isso aí, né, cara? Pra mim, o que isso aí representa pra mim, né? Quando eu fui fazer... Porque isso aqui foi descompromissado com o banquinho. Tá. Essa não foi... Isso tem que ficar claro. Tá. Isso não foi um fundo que eu planejei pra fazer o banquinho. Legal. Eu queria fazer uma parede lá onde eu pudesse fotografar os meus trabalhos, uma parede de fundo, no estúdio onde eu trabalho. Isso é uma parede de lá de onde eu trabalho. Eu não tenho um estúdio de gravação. Entendi. Né? Então, essa é uma parede de onde eu trabalho. E, dentre outros grafites, esse é um dos grafites que tem lá. Esse grafite, ele que é o pra mim... Por que eu coloquei ele com o fone e na posição de como se fosse um pensador ali? Eu tenho necessidade hoje de ter um tempo para ouvir a Deus. Eu tenho é necessidade, é meu isso. Sim. Então, eu queria que isso refletisse no desenho, naquele tempo que você cala todas as vozes e ouve a Deus. Sem falar, sem pedir, sem perguntar. Só na contemplação. Só. Então, ali, Deus, e aí? O que o senhor tem para mim hoje? Daí o fone grande é isso, porque ele anula todo o ruído, né? Em volta. E hoje, cara, a gente tem muitas vozes. É verdade. Se eu não centrar, se eu não focar, eu me perco, cara. E quando eu vejo, já é 18 horas. Passou, eu perdi o dia e já foi. E eu não ouvi o que ele tinha para mim. Hoje o trabalho, ministério, Bíblia, tudo, eles são consequências daquilo que Deus veio fazendo. Então o principal é o quê? É aquela oração mais espiritual de todas de manhã. Deus, eu levantei, obrigado. Espírito Santo, ativar. O que o senhor tem para mim hoje? Vambora. E vamos, cara. Então Deus vai suprir no trabalho encontros que serão com ele. Deus vai suprir no orçamento, quando eu for fazer uma visita técnica para alugar uma máquina, porque eu trabalho na altura, né? Sim. Então aqui esse prédio tem 17 andares, a gente precisa usar isso. Eu vou andar 30, 40, 50 minutos com um técnico de segurança, com alguém da obra, com um arquiteto. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tal. De repente Deus fala alguma coisa, você entrega uma palavra. Esses dias tava buscando meu filho na escola, eu tinha a Bíblia no porta-mala do carro. Daí veio um cara que estava prestando serviço lá com mais 2 colaboradores dele. Aí conversando, pô, e o banquinho, pô, que legal, tal. Daí ele falou assim, como é que tá? Falei, pô, tá ótimo, cara, e vocês, sabe o que é? Pô, não sei, tal, eles não são cristãos. Ah, não, então peraí, pô, vamos aqui no carro. Daí abri, primeira Bíblia de vocês, cara. E aí eu não entrego um panfleto, entrego uma Bíblia. Isso, mano. É poderoso demais. Entendeu? Cara, você já ouviu a Deus? Cara, ele tá aqui, mano. Quando você abrir isso aqui, é Deus falando com você, velho. O manual da vida é esse aqui, cara. Então, quando eu entrego uma Bíblia, se eu tiver a oportunidade de entregar ela em mãos, mano, é uma palestrinha. Poderoso. Entendeu? Eu preciso ministrar aquilo. Não é pra... Hoje não tem mais, né, em cima da TV, porque não cabe uma Bíblia em cima da TV. Mas ouve, né? Aberta no Salmo 119. né? No Salmo 91, Salmo 23. Então você sabe... Era sagrado, ela parada aberta. Ainda isso passava uma mensagem, né? Mesmo que a Bíblia precisa ser lida, porque só aberta ela não vai resolver nada na sua vida. Mas ainda mostrava que pelo menos a família que fazia isso, ela tinha um certo temor de Deus. Isso. Aquilo representava algo, né? Exatamente. Daí hoje eu busco o acesso.
Então eu amo estudar, amo ler, né? Eu não quero me tornar um super teólogo, eu quero me tornar alguém que pratica muito. Sim. Entende? Então o que isso aqui na prática seria? E aí o banquinho é o resultado disso, né? Então se você ouvir lá, meio minuto, 1 minuto, eu vou te chamar para aplicar, velho. Entendeu? É para aplicação pessoal mesmo. Eu vou te chamar para aplicar. Para que isso serve hoje, né? Legal. É massa, mano. E aí, mas como que você tem esse tipo assim, a parede tava ali, porque você é a sua oficina, então tava ali pintada, você olhava para aquela parede e falava, pô, eu preciso começar a gravar alguma coisa. Como que foi o insight para isso? Tá. Então assim, a parede foi feita para ser somente um cenário para fotos de trabalhos prontos. Logo na semana seguinte, eu moro num bairro que ele é relativamente novo, então tem ainda muitos terrenos ainda sem construir. E as pessoas vão chegando, como é pequeno, a gente sabe. Ah, ó, que legal, agora já tem mais gente morando aqui. Eu tenho pequenininho, né? Será que tem mais crianças para brincar na praça e tal? E aí muda um casal lá pro bairro. Esse casal tem uma menina de 6 e um menino de 8. Eles mudam na semana. Na sexta-feira eles fazem uma pizzada lá para alguns amigos, recebem alguns amigos. E durante essa sexta à noite, a mãe percebe que a menina estava com febre. Daí ela dá um antitérmico para a menina ali, amanhece o dia, ela tá com febre novamente, dá um outro antitérmico, leva para o médico. Sábado, certo? Sexta, primeira febre, amanheceu, sábado de manhã vai para o médico. Essa menina falece no domingo. Puxa vida. Sem meio que entender o que tinha acontecido. Sem uma explicação assim. Domingo. Segunda, eles estão no velório da menina. Percebem que o menino está. O menino de 8. Ela, menino com 6, o menino com 8. Percebem que o menino está com os mesmos sintomas. Eles correm para o hospital. Na segunda mesmo, com o menino. O menino entra já em tuba. Terça, eu tô no mesmo hospital com o Levi, tirando os pontos da testa. Que o Levi é bem quietinho, sabe? Terça, eu tô lá tirando os pontos da testa do Levi. E pergunto ao doutor: doutor, lá no bairro aconteceu uma situação assim, parece que foi aqui e tal. Ele falou: cara, nós estamos aqui, o corpo médico em cima, nós não vamos perder o menino. E quando eu vejo um médico falar isso, aquilo mexeu comigo, cara. Daí eu volto para a oficina, né? Tirei os pontos dele, deixei em casa, voltei para a oficina para trabalhar. E eu faço os stories dos trabalhos que estão rolando e tal. Eu falei, ó, galera, nós vamos parar o que nós estamos fazendo de stories aqui. E eu não sei no que você acredita, porque lá é uma página do meu trabalho. Sim. Então tem todas as crenças lá. Ou não crenças, né? Eu não sei o que você vai fazer. Eu sou cristão, acredito no poder da oração e da intercessão. Aconteceu assim, esse cara perdeu uma filha. Ele está agora com o menino entubado, correndo risco de vida também. E eu não sei o que você vai fazer. Você vai mandar boa vibração, você vai rezar, orar. Eu não sei o que você vai fazer. Eu vou parar todos os dias aqui pra gente orar pela vida desse menino juntos. Até que ele tenha alta. Daí eu pego um texto bíblico ali, leio ele, aplico aquilo no sentido de cura, para que ele saia daquela situação, por muitos dias. Acho que foram quase 2 semanas. Então todo dia tal. E não tinha story do grafite, não tinha nada, tinha das nada. pinturas, nada. Era só aquilo. 1 ou 2 vezes por dia, quando chegava um boletim para mim. Fiz o contato com o pai, né? Falei, cara, ó, me mantém informado, nós estamos aqui por vocês. E se você precisar de alguma coisa, estou aqui, estou no bairro, precisa levar, trazer, fazer qualquer coisa, estou por aqui. Daí ele vai me dando os feedbacks diários. Ele deve ter feito uma lista de transmissão e meu número estava ali. E conforme os feedbacks, a gente vai orando. Uhum. Daí aquilo passa, né? 14, 15 dias, o menino tem alta. No dia que ele tem alta, eu tô ali radiante, cara. Cara, ele vai sair, o Luca. Manda um abraço pro Luca aí, vou deixar o Instagram do pai dele. E beleza, é isso aí. Daí no dia seguinte, eu volto e falo, ó, voltamos à nossa programação normal. Aqui estamos grafitando tal coisa, estamos fazendo assim, assim, assim e tal. E botei o celular de lado e trabalhei. Quando eu chego em casa, eu olho 80 mensagens no direct. Nossa. Do Careca, da página profissional. Da sua página profissional. E isso com o fundo da Bíblia. E o que acontece? Não era o fundo da Bíblia. Era uma parede grafitada com as outras que tem lá. E eu acabei que eu gravava ali. E o banquinho é um banquinho que a gente faz as partes mais baixas. E o banquinho tava do lado, eu puxei o banquinho e sentei e fazia isso. Pô, não vai mais ter oração de manhã? Pô, agora eu acostumei, velho. Pô, não acabou. Não, e o menino, não sei o quê. Aí mostrei pra minha esposa, ela falou, meu,
Você já faz o devocional mesmo de manhã. Não gravava, fazia o devocional no estúdio para começar o dia de trabalho. Grava. O devocional é curtinho mesmo, não vai virar um podcast. Grava lá e vê o que dá. Só que monta outra página para não conflitar com a profissional. Boa ideia. Daí eu volto, o Gabriel que tá comigo, Gabriel, pá, não sei o que, cara, fazer uma Bíblia aí. Nesse banquinho aí, não sei o que. Tá. Ele falou, tá pronto o nome. A Bíblia no banquinho, vamos fazer. Daí começa, cara. E o que acontece? Em 5 meses e meio, 300 mil seguidores. Então faz só... Porque agora tá com Em 300... 5 meses e meio. Caramba. Olha que loucura, cara. O Levi ainda tá com a cicatriz do ponto, ainda meio pá. Desse ponto que tirou lá naquele dia. Massa, né, velho? Muito recente. Muito, é de agora. E aí, o que acontece? Eu já doava a Bíblia. Já era meu pessoal. Então, tinha um mês bom na oficina, mais Bíblia, mês menor, menos Bíblia. Mas eu sempre doei Bíblia. Eu tenho Bíblias doadas, com dedicatória, que eu lembro do cara me entregando. E eu tenho histórias grifadas, coisas. Ele fala, cara, meu Deus falou comigo aqui, velho. Lembra, eu fiquei na dúvida quando eu li esse texto que Jesus falou que veio para colocar um contra o outro, família, não sei o que. Eu falei, como assim, cara? Que Jesus tá colocando um contra o outro aqui? Não, liguei para ele, ô Luiz, Que você deu uma Bíblia é aqui, tá esse? escrito um negócio aqui, velho. Jesus tá falando que vai colocar um contra o outro aqui, meu. Eu lembro de tudo quando eu olho elas e tal. Daí eu falei, pô, eu vou dar a Bíblia, mano. É o que eu posso fazer. Daí vem com o banquinho. Fiz um contato com a livraria da minha igreja. Falei, vocês têm uma Bíblia baratinha? Uma Bíblia de evangelismo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um link lá. Ah, a galera começou a vir, cara. Dá seu Pix, eu quero ajudar seu ministério. E eu não pego dinheiro, mano. Sim. Daí eu falei, vou fazer um negócio que a pessoa vai doar a Bíblia. Daí aqui eu tenho um monte de projeto, conheço um monte de gente aqui, nós vamos pra cima. Daí fiz um link com a livraria. Eles compravam na livraria, eu passava na igreja e pegava. Daí foi indo. Aí chegou acho que foi o 3º mês, 1.350 Bíblias. Uau, de doação, cara. Eu falei, caraca, mano. Eu tenho amizade com um monte de gente por causa de a gente acabar atendendo umas tragédias, mobilizar gente pra ajudar. Então, Mariana, Brumadinho, São Sebastião, agora no Sul, tal. Então, eu tenho uma rede legal de contato de gente que é de verdade. E tem padre, tem não sei quem, tem todo mundo, a gente se junta e faz. Sim. Daí eu tô só precisando de Bíblia, eu tenho Bíblia, tal. E eu virei o cara da Bíblia, mano, agora nesses últimos tempos. Que legal. E aí surge a ideia de fazer uma ainda mais barata, que é onde entra a geográfica. Que aí a gente entra para essa conversa. Então, o que é o movimento que era já do meu coração, que a página proporcionou? As pessoas estão dando Bíblia. Que legal, cara. Você tem pode um me monte dizer de semeadores na sua página. quantas pessoas compram uma só? Você pode me Não, dizer? mas nunca é só uma. Explica o pessoal que tá assistindo como que aconteceu. A gente fez uma parceria com o Anderson nessas vendas e as pessoas compram para elas, por vezes, mas também compram para doar. Então, as pessoas compram e colocam lá nos comentários algumas. Olha, estou comprando 2 e uma vai para o Anderson, para o trabalho dele. Então, já tem uma pilha de Bíblias aqui que as pessoas estão comprando para doar para o projeto dele, para serem doadas para outras pessoas. Então, é esse lance que a gente tem feito aqui junto com o Anderson. Tem sido um trabalho magnífico, realmente, e pessoas vão ser muito beneficiadas com essas doações de Bíblias. Tem um cara que ele trabalha na CET de algum lugar do Brasil aí. Ele me manda via direct. Ele comprou 2 caixas. Comprou uma primeiro, depois ele comprou mais uma caixa. Foram compras separadas. Ele me manda as fotos, mais uma, na mão de outro agente. Que legal. Na mão de outro que eles atendem. Cara, assim, então despertou nas pessoas. E eu costumo sempre falar isso, né? Como é que você vai despertar seu entendimento e sua paixão por Cristo? Conhecendo-o. Eu queria viver igual alguns personagens viveram que caminharam com Deus. Sim. E na viração do dia, ele vinha ao jardim. Você é louco, mano. Maravilhoso. Imagina aqui, Diogo. Exatamente. Você vai saindo do teu escritório ali, indo pra reta do carro, Deus tá te esperando ali. Tá na porta do carro ali me esperando. Diogo, Vamos, filha. Vamos a pé hoje, batendo papo. Ah, mano. E aí eu queria isso, mas hoje é aqui. Sim. Ele vem, mano. O único livro que você lê com a presença do autor, não é massa? Exatamente. Então você pega, as pessoas estão entendendo isso. E aí os testemunhos aí vêm, né?
Então eu tô agora pensando num livro só com os testemunhos do direct. Eu tô salvando muitos. Tem mais de 300 testemunhos incríveis, assim, do que a chegada da Bíblia fez. Olha, eu estava com os remédios na mão para me suicidar e aquela Bíblia que eu recebi do projeto estava do lado. Eu abri, Deus falou comigo e eu tô aqui para te dizer que eu decidi não tirar minha vida. Uau. Ah, cara. Isso é maravilhoso. É que as pessoas, por vezes, não entendem o poder que tem de você doar uma Bíblia. Isso. Eu nunca esqueço de uma cena que eu entreguei para um morador de rua, uma Bíblia. Ele saiu do mercado que eu estava próximo da minha casa, ele pegou a Bíblia, veio pedir dinheiro. Falei assim, amigo, eu tenho algo melhor do que isso. Igual o Pedro e João, né? Não tem prato nem ouro, né? E ele pegou a Bíblia, saiu da minha presença ali, atravessou a rua, arrancou o plástico, abaixou e começou a folhear a Bíblia. Eu não sei o impacto que a Bíblia causou na vida dele, mas eu sei do impacto que causou na minha vida. Que eu falei, cara, a Bíblia é o poder, a palavra é o poder de Deus em ação, cara. Ele abriu a Bíblia ali e foi assim, tremendo. A gente conversou com o pastor Lucas também aqui no podcast, que vivia na Cracolândia, que um rapaz entrou lá, entregou uma Bíblia para ele, um jovem, entregou uma Bíblia para ele, e ele era convertido, filho de pastor, tudo. Morou na Cracolândia 2 anos, e de repente ele pega a Bíblia, abre a Bíblia, lê, e decide abandonar a Cracolândia. Massa, né, velho? E agora, sexta, nós estamos indo para Cracolândia agora, para fazer uma ação lá. Nós estamos com uma doação aqui de Bíblias. Foram 1000 Bíblias que foram feitas para Cracolândia. E estamos indo lá entregar a Bíblia sexta-feira, à noite, na madruga. Que massa, velho. Você consegue precificar quanto custa a salvação de alguém? Não tá nada que possa comprar isso. Então, cara, nós vamos dar a Bíblia, velho. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos dar testemunho, nós vamos para cima. É o que hoje, né, tem que cantar, não vamos gastar a vida nisso. Exatamente. Aí. Né? Qual foi o primeiro vídeo que você gravou? Você falou sobre o que? Você lembra? Cara, boa pergunta. Eu falei sobre, acho que o fio do bigode. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ah, boa. Daí, cara, hoje a gente sente falta de pessoas manterem a palavra, né, e tal. Jesus dava um exemplo aqui para você ser o seu sim, sim, o seu não, não. Meu avô falava sobre o fio do bigode, é só nisso que eu consigo lembrar. Era no fio do bigode. Então, eu tô um pouco mais velho, mas eu gostaria que você... Jesus está pedindo para você aplicar, você... Vou te apresentar o fio do bigode para você que não conhece, segundo a Bíblia. E é isso, entende? E como que você tem essa pegada, Anderson, de como que é esse impacto da sua simplicidade na vida das pessoas? Você mandar falar o evangelho de uma maneira simples, porque você passa de uma maneira simples e direta. Você acha que as pessoas hoje sentem falta disso, realmente, do evangelho simples? Cara, ó, eu sou um cara que biblicamente falando, assim, não esteja pronto para julgar, né? Então eu não julgo. O que eu senti vendo bastante coisa, como curioso que sou e sedento por conhecimento? Existe muita mega produção. Eu não sou contra a mega produção, que fique claro. Mas o maior exemplo de todos, de ensino, para mim foi Cristo. Então, quando ele usava parábolas, quando ele parava na beira do poço, num horário inusitado, quando ele falava... Quer ver uma parada que choca a sua mente? O jovem rico, quando ele conversa com Jesus, você acha que Jesus não sabia que ele não iria? Claro que sabia. Jesus sabia que ele não iria. Ainda assim, Jesus falou, não falou? Nós não vamos cansar de falar. Ele tem uma reunião privada com Nicodemos. Ele sabia o que ia acontecer ali. Mas ele teve uma reunião privada com Nicodemos. Sim. Acabei de falar da beira do poço, a mulher samaritana. Sim. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ela ia montar um Instagram e ia sair espalhando para todo mundo. aquela era uma evangelista nata. Entendeu? Então, qual que é a minha e a sua função hoje com o evangelho? Nós vamos falar, velho. Nós aprendemos com a parábola do semeador. Cara, vai ter coisa que vai brotar e vai explodir. Tem coisa que não. Sim. E tá tudo bem, velho. Entendeu?
uma alma, se o trabalho que você faz ganhar uma alma para Jesus já vale muito. É isso, cara, é isso. Eu sou o resultado de muito investimento, de muito crente doido que foi atrás de mim, Diogo. Sim. Muito cara que tomou uns não esquisito. Ou sem essa conversa de Jesus aí, velho, na moral, mano. Não fala esse bagulho comigo, não. Quantas respostas eu dei assim, cara? Vocês converteram tinha quantos anos? 33. 33 anos. Porra, profético. E aí você recebe muitos testemunhos lá no seu Instagram. Muito, cara. Muito. E o que eu noto hoje, Diogo? Me parece que tem uma fatia de pessoas, eu vou dizer pelo meu Instagram, pelo que eu recebo pelo direct, tá? É minha base para falar isso aqui. Que as pessoas que estão buscando um evangelho simples, puro, limpo, elas estão necessitadas de algo que seja real e verdadeiro para aplicação mesmo, velho. Sim. Eu amo teologia, cara. Eu sou fã de caras assim que eu... Cara, será que um dia eu vou ter uma cabeça desse tamanho, velho? Um HD desse aí com 5 tera de conhecimento, sabe? Mas eu, de sonho, de vida, assim, é que se vocês tiverem a oportunidade, eu não sei como vai ser isso, mas se vocês se reunirem no meu funeral, eu quero que vocês digam assim, esse cara foi o melhor balcão de informação que indicava Jesus, velho. Isso aí. Ei, não é aqui não, cara, é lá. Parada, velho. Aquele é o cara que resolve, mano. Pô, meu casamento tá não sei o quê. Olha pra Jesus. Eu não consigo criar meu filho. Cara, olha pra Jesus. Eu não consigo me manter firme, eu sou adicto, não consigo. Cara, olha pra Jesus, mano. Entendeu? Essa é a nossa função aqui, mano. É apontar o caminho. O resumo é o quê? Menos holofote pra nós e mais pra ele. Sim. Exposição da palavra, eu gosto muito de mensagem expositiva, sabe? Sim. Então esses insights de, o fio do bigode, né? Eu tava lendo um texto esses dias lá em Êxodo, daí fala de Bezalel, que Bezalel foi... o espírito vem e aí ele ganha destreza para mexer com metais, tal. Daí, o que saltou no texto para mim? Para executar trabalhos. Eu procurei em outras versões trabalho. Quando o Espírito Santo ele habita em você, você vai trabalhar, guerreiro. Entendeu? Não vai ter o poder pra ficar parado, Você né? vai ser cheio do vídeo no Instagram. Espírito Santo, mano. Você vai trabalhar, bicho. Você vai parar de enrolar. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu leio, que eu absorvo, que eu entendo numa aplicação diária é sempre assim. O que vamos fazer? Apresenta na simplicidade. Apresenta para o dia. Apresenta para... Minha mulher me chamou para estender roupa. Cara, é pregação. Sim, exatamente. Como que é? Porque como foi rápido, 5 meses, então assim, cara, você ficou conhecido em 5 meses. O ministério não, né? É isso que é legal, porque assim, a evidência do banquinho não tem nada a ver com o meu começo de ministério. Exato. Então eu já tenho ministério, eu já frequento cadeia, já frequento casa das pessoas. Isso a gente vai falar depois sobre cadeia também. Então, né? Mas eu digo assim, você ficou conhecido na internet. Isso. Como que é? Claro que deve haver uma satisfação muito grande dentro do seu coração, sabendo que você está fazendo algo para Deus e que as pessoas estão sendo impactadas. Mas como foi isso dentro de você? Cara, nossa, eu postei o vídeo. Do nada, né? 500 mil views, 1 milhão de views. As pessoas estão ouvindo, as pessoas estão comentando. Como que foi tudo isso dentro de você? Não, como que foi? Não, como tá sendo, né? Porque é recente, né? Porque eu tô sentado aqui tendo esse impacto ainda. Sim. Cara, olha aqui, eu tô conversando sobre Jesus num podcast que pode ganhar o mundo. Sim, é verdade. Por quê? Porque a centralidade de Cristo define tudo. Exato. De quem nós estamos falando? Sabe? Então isso empodera mesmo. Eu hoje olho assim, às vezes tem um vídeo para bater 4 milhões de views lá, tá com 3.9 alguma coisa. Milhões de views. Quando que eu ia pregar para 3.9 milhões de pessoas num lugar? Talvez nunca na sua vida. Nunca na minha vida, sabe? Mas a palavra chegou e a palavra tocou. Então, todas as ferramentas sendo utilizadas de uma maneira inteligente, sábia, ponderada, com temor. Entrega direitinho a palavra, cara. Busca a base direitinho. Sem eu acho. Sim. Eu falo muito isso para alguns amigos que são pregadores. Cara, se você tem 25 minutos para pregar, é 25 minutos Jesus.
Não perde tempo falando de denominação, não perde tempo falando de não sei o quê. Às vezes a gente abre caixa de pergunta lá. Esses dias abri com minha esposa, junto com minha esposa. E as pessoas perguntam assim, calvinista arminiano. Puxa, isso é o que a galera mais gosta de perguntar. Essa é a guerra. Jesus! Faz 1000 anos que o nego discute isso, não é agora que eu vou resolver isso. O que você acha de tatuagem? Ô, guerreiro, como é que tá teu casamento, cara? Você tem tratado bem tua esposa? Você tem alguma dificuldade em orar junto com ela? Eu posso te ajudar nisso aí, cara. Eu tenho uma caminhada com a minha esposa nisso aí e tudo. Tá cuidando bem dos seus filhos? Discutir, pô, guerreiro. Tá sendo uma benção no seu trabalho? Entendeu? Na minha lista de prioridade, isso aí não tá nem no final, cara. Perguntas supérfluas, né? Que não, entende? não vai transformar a pessoa. Isso. Então, o convite à ação é parar de discutir o que não interessa e agir, cara. O que Jesus fez no tempo dele de ministério? Você leva as pessoas a entender a palavra e agir. Então você mostra para a pessoa, cara, você tem que fazer isso, cara. Tá aqui, tá escrito, é isso aí que você tem que fazer. Ele mesmo não foi? Exato. Ele foi. Ele andou pra caramba, velho. E o evangelho é ação. Andou muito. Andou, navegou, pregou, ensinou em tudo. Sim. Jesus ensinou em tudo, cara. Comendo, sentando, andando, Exato. ouvindo, se retirando. É no caminho. Entende? Então, como que nós vamos fazer? Andar, velho. Sim. Tá cheio do Espírito Santo. Bora trabalhar, nego. Exato. Porque às vezes as pessoas dizem ou querem estar cheias do Espírito Santo, mas não demonstram nas suas atitudes. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, a principal coisa que você quer é que as pessoas conheçam Jesus que você conhece. Isso daí é primordial para quem é cheio do Espírito Santo. isso aí. Cara, eu sou tão cheio que a outra pessoa que está aqui perto de mim ela tem que conhecer isso. Tem que tocar, né? Tem. Tem que fazer diferença, tem que mexer. Exatamente. É isso, cara. É isso. O Douglas falou algo sobre ocitocina, né? Ele gravou um vídeo bem massa, né? Aquela parada, né? Daí, pô, quimicamente explicando a ação que Deus mandou você fazer, né? Massa. Tipo, eu vou multiplicar, eu vou doar. Cara, eu vou me sentir tal. Cara, essa parada. Até nisso, Jesus tá. É verdade. Na química do nosso corpo. Que vai dar um gás pra nós fazer de novo. Sim. Tinha uma. Caramba, eu vou precisar de mais uma pra doar. Lembrei de alguém. Sabe? Exato. É isso Algo aí, que te dá muito prazer, né? Jesus, no fato que estamos falando sobre as Bíblias aqui, mas quando você doa uma Bíblia a uma pessoa, né? Acho que o próprio Espírito dentro de você dá uma satisfação, uma alegria tão grande de você, cara, tô entregando algo pra uma pessoa que pode transformar a vida dela. Cara, isso pra mim, assim, É isso, velho. é algo impagável. É isso. Então não dá tempo da gente discutir. Exato. E o dízimo no Novo Testamento? E o gente do céu? Quer saber o que eu sonho, cara, pra dízimo? Pode ser que dê um BOzinho isso aqui. Se não der, você corta, velho. Meu sonho pra dízimo é o seguinte: eu tô me ajeitando pra ir pra igreja, certo? Tomei meu banho, tô me ajeitando pra ir pra igreja. Você senta, tentou na tua cama ali. Jesus, o que eu tenho que fazer hoje relacionado ao dinheiro que eu tenho aqui? E aí você recebe uma resposta do tipo: põe R$ 238,37 no seu bolso que você tem guardado ali, ou prepara o Pix, o seu aplicativo, e vai para a porta da igreja 20 minutos antes, porque vai estar chegando uma família, ele tá de polo vermelha, calça jeans, tênis não sei o quê, ela tá de vestido amarelo, não sei o quê. Eles estão precisando pagar 2 contas, fala que fui eu que entreguei. Uau. Exato. Esse é meu sonho para dízimos, mano. Porque uma membresia saudável, ela não precisa ser lembrada do 10%, não precisa ser lembrada que tem despesa, que tem tudo. Isso tem que ser natural. Para quem vive já o contexto, faz parte da gente. Cara, tá tudo Cara, certo. eu tenho que ser um sustentador da obra. Cara, isso aí é natural, cara. Isso aqui só funciona. É básico, pô. É básico, é básico. Sabe? Mas o mais, entendeu? Olha, eu tava em casa me ajeitando e Deus me falou sobre vocês. Você consegue abrir que eu vou fazer o Pix lá daquela conta? Isso Você imagina fortalece o que demais que é a fé de quem recebe. Isso é avivamento, pô. Exatamente. E a pessoa Isso que é saiu avivamento. de casa também deve ter orado. Pensa, Senhor, eu preciso pagar essas 2 contas, pai. Então, é o próprio Deus entregando para ela. É isso, cara. Então, você quer... né? Etimologia da palavra avivamento, avivar, colocar a vida novamente, Sim. né? Tornar vivo.
Você imagina o que isso faz com uma igreja? Exato. É poderoso demais. Meu Deus! Enquanto a gente conversava, que eu estava lembrando da questão de doação de Bíblias, eu estava lembrando no passado que eu estava em Angola, eu levei muita Bíblia para doar. E eu cheguei numa igrejinha lá, a gente estava numa região bem Angola sofrida. leva em português mesmo? Nosso português. Cheguei numa região bem pobrezinha, fui pregar numa igreja ali, estava com as Bíblias na mochila. Aí eu perguntei para a pessoa da igreja, eu preciso doar uma Bíblia aqui para quem está precisando muito de uma Bíblia. Ela falou, eu tenho a pessoa. Todos precisam, na verdade. Mas chamou um menino, devia ter uns 12 anos, e ele veio com a... Como que chama a biblinha azul lá, Rogério? Que é os Gideões, Biblinha dos Gideões. Veio com a Biblinha dos Gideões, com a capa feita por ele de papelão, com uma cruz escrito Bíblia Sagrada. Eu falei, eu posso ver a sua Bíblia? Desse tamanhozinho assim, só o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. A hora que eu peguei e abri para ver, desmontou inteira no chão. A capa, porque já tinha desmontado a capa. Já tinha desmontado a capa, então a capa era dele de papelão. Ele mesmo encadernou. Eu peguei da minha mochila, abri a mochila, falei, tá aqui um presente para você. Que era uma Bíblia da Geográfica, aquela asas aquela amarela com asas. ACANVT. Isso, eu falei, tá aqui, ó. É para você esse presente. Ele começou a chorar na minha frente. Então, vendo esse trabalho que a gente faz, porque no Brasil... Não, tem vídeo daquela mulher também. Tem Não sei se vídeo depois dá pra também. colocar aí, Gustavo, no cantinho aí. Uma mulher que recebe uma Bíblia. Cara, essa mulher, ela pula tanto. Pula tanto. Mas muito, Cara, muito. É gratificante você ver isso. E no Brasil, a gente tem isso daqui em abundância. É muita. Eu tenho um célula em casa de garagem aberta. Daí você vai comparar com outros contextos, né? De igreja perseguida. Exatamente. Não existe. E como que é o seu trabalho, Anderson, dentro dos presídios? Como que você faz hoje essa capelania? E quando começou, logo depois que você converteu? Quanto tempo depois? Eu tive... Quando a igreja me liberou, né? Entre aspas. Não é uma regra, mas alguém que me discipulava disse, cara, eu acho que agora você tá pronto, sabe? Tá tudo bem para você entrar e tal. Tinha já um pastor nosso que fazia essa capelania lá. Daí eu fui conversar com ele. Ele falou, olha, assim. Primeiro você acompanha, fica quieto, olha. E com o tempo, de repente, você já tá... Daí eu começo a ir às visitas com ele, né? E aí ele fala uma coisa para mim que... Esse nosso pastor que fazia isso, ele cumpriu pena no Carandiru na época do massacre. Nossa. Então ele se converte no massacre. Ele fala que o anjo que o salvou fala mais palavrão do que qualquer outra pessoa que ele conheceu. Porque ele fala que eles estão na linha para ser executados, né? E faltavam umas 3 ou 4 pessoas para que ele fosse. E entra alguém de patente superior lá dentro e vê o que os caras estão fazendo. Ele começa a xingar os caras. Para com isso, vocês são loucos. Para de matar, não sei o que e tal. Daí ele fala que ele tinha orado. Ele falou, Deus, se o Senhor existe mesmo, manda um anjo seu pra me salvar daqui. Daí ele fala que esse cara entra xingando os caras de um monte de palavrão e manda parar de matar. Faltavam uns 3, 4 pra chegar na vez dele. Tava daí pertinho. E a esposa dele o conhece em capelania prisional, né? Enfim. E a gente conversando um dia, ela falou assim, eu preciso que você entenda uma coisa sobre o amor de Cristo quando você começar a entrar na cadeia. Nós temos uma regra de não ouvir o que a pessoa fez. Eu não quero saber o que você fez para estar aqui, não quero saber que crime você cometeu. Por quê? Porque não compromete o meu olhar de Cristo sobre você. Porque a minha humanidade vai gritar. Sim, exato. Então é uma regra, quero que você mantenha essa regra. Eu fazia visitas e tinha uma moça que estava comigo há 8 anos. Ela era presidiária, ela me auxiliava dentro do presídio. Ela estava lá presa, quando você ia lá, ela que te auxiliava. Ela contando a história dela para mim. Entendi. Entendi. Ela contando, ela falou, ela já me auxiliava, tal, assim, tal, uma detenta do presídio feminino. E um dia ela insistia muito. Pô, pastor, eu queria que a senhora ouvisse minha história. Eu sei da nossa regra, estou contigo há 8 anos aqui, eu queria que a senhora... Não quero, filha. Não tem problema, você já me ajuda muito aqui, tá ótimo. Conheço seu coração aqui, tá tudo bem. E ela cede a essa história. Ela fala assim, olha, por que eu vim parar aqui? Eu tinha um recém-nascido, descobri que meu esposo estava me traindo, eu estava com depressão pós-parto, e eu descubro aquela situação, e eu naquela crise imensa, eu faço um jantar para ele um dia, preparo mesa, ponho as coisas todas, tal, espero ele voltar do trabalho. Ele tinha se atrasado porque ele estava com a outra. Ainda assim, ele chega
E quando ele chega, olha aquilo, meio assustado, ela falou, eu fiz aqui um jantar para nós, tal, assim, 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 e eu queria servir algo especial para você. A hora que ela tira o alumínio do assado, era o bebê. Meu Deus do céu. Como é que você ama uma pessoa dessa, mano? Como é que você fala de Jesus numa pessoa dessa? É um dos crimes mais hediondos que você pode ouvir. Só que a Bíblia diz que Jesus perdoa ela, mano. Exatamente. Exatamente. Existe perdão para ela. Aquele que confessar com a sua boca, Existe perdão. crer, eu serei com ele até o final. Senhor. E é um choque, né? Porque o evangelho choca muito por causa disso. Cara, por que a Bíblia diz que quando chegar lá pode ser que tenha gente que você fala, ué, fulano não subiu? Cadê meu... Nossa, mas fulano tá aqui. Eu preguei domingo e eu preguei uma palavra bem evangelística e eu citei um exemplo de um crime hediondo que aconteceu no Brasil há anos atrás. Não vou citar o nome da pessoa, mas você vai saber que ele mata aquela atriz a tesouradas na década de 90. E esse homem se converte. E ele se tornou pastor de uma igreja, um pastor auxiliar numa igreja, fazia um trabalho, inclusive, de capelania prisional também, se eu não me engano. E ele morreu recentemente. E os comentários no post que foi feito sobre a morte dele eram dos piores. E eu tenho certeza que tinham muitos cristãos comentando ali. Foi tarde, teve que merecer, eu tinha que ter morrido antes, porque as pessoas não entendem o perdão de Deus. É isso aí, mano. Será que a gente está exercendo mesmo esse amor de Cristo? E uma mulher como essa que você contou aqui, para ela poder conseguir voltar a viver a vida dela de uma maneira talvez normal, 100%, ela nunca mais consiga viver. Ela consiga conviver. Também acho. É somente com Jesus. Não tem jeito, cara. Não tem outro caminho, não, pô. Não tem outro caminho. Não tem. Tem que ser milagre em cima de milagre. Eu acordar, ver alguém com um bebê no colo. Cara, a vida, né? Exato. E aí, cara? Exato. Você já viu um vídeo que nos Estados Unidos alguém que matou muitas mulheres está condenado à morte ali, ele está no júri e as mães vão lá e falam um monte de coisa para ele. Já vi. Daí vem um senhor barbudo, ele para, ele olha pro cara e fala assim, você tornou minha vida como cristão muito difícil depois que você assassinou minha filha. Daí aquele cara que estava apático, enquanto todo mundo xingava, ele não esboçava uma reação. Travado, assim. Daí, eu preciso exercer o amor que eu digo que eu tenho em Cristo. Eu tô aqui hoje para dizer que eu te perdoo. Mano, ele quebra o cara. O amor de Cristo constrange, Joe. É verdade, constrange. O amor de Cristo muda tudo. É verdade. E a nossa dificuldade é expressar ele dessa forma. Pode ser que eu nem chegue nesse nível de amor. Então tem que ser uma perseguição diária. É porque as pessoas tendem também a falar assim, mas você fala isso porque não aconteceu com você. Isso. É porque não aconteceu com a sua família. É porque não aconteceu com a sua casa. Mas a gente tem que seguir sempre precisa perdoar. Sempre. Aconteceu uma cena louca há uns 3 meses atrás. Como é que eu posso resumir isso aqui de uma forma que proteja os envolvidos? Vou tentar. Tá. Minha mãe teve um namorado antes de eu conhecer Jesus, já separado do meu pai, né, muitos anos, e esse cara era um sem vergonha. Esse sem vergonha dá balão num outro sem vergonha que era da nossa região ali, e esse cara me conhecia. Ele compra um carro de, como se fosse hoje, uns 250, 300 mil reais na lábia, e some com esse carro, não paga esse cara. Esse cara vem atrás de mim na minha oficina na época, me ameaçando e tal. Eu falei, cara, eu não sei nem do que você está falando. Ele falou, não, que é o seu pai. Eu falei, rapaz, meu pai... Esse cara, de quem você está falando? Não, porque sua mãe foi lá com um cara, não sei o quê, comprou um carro assim, assim, esse cara não me pagou, sumiu. Eu mexi uns pauzinhos, achei o cara falou, tá em tal lugar, vai lá buscar tal. Só que ele tinha esbarrado o para-choque traseiro. Esse cara volta, encosta lá com esse carro, falou, agora arruma aí. Eu não tinha Jesus, falei, arruma nada, toca aqui, já achou o carro, você se vira aí. E esse cara vai embora, me ameaça de morte, vai embora.
Isso deve ter uns 14 anos. Se eu tô com Jesus desde 2013, pouca coisa antes. Sim. 3 meses atrás, 2 meses e meio atrás, fui numa loja de óleo, comprar 3 litros de óleo para um carro lá, minha esposa dirigindo, eu respondendo algumas mensagens no WhatsApp, encosto na frente da loja, desço, minha esposa segue no carro, calorzão, ficou lá, radinho ligado, ar-condicionado, desci. Eu tô entrando na loja, esse cara que me ameaçou na época tá saindo. Esse cara passa por mim, faz um comentário sobre a minha mãe, manda, não sei o que, da sua mãe me pagar. Depois de aquela, não sei o quê, 14 anos. não sei o quê. 14 anos. Eu viro pra... Agora, tá? 2 meses e meio atrás. Eu viro pra trás. Eu não entendi o que você falou. Ele saca a arma, põe a arma na minha testa. É isso mesmo que você ouviu. Ô, Não sei o louco. quê, não sei o quê. A galera correndo na loja tal. E ele com a arma aqui e eu travado. Cara, o que você tá fazendo? Não entendendo o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? É, porque você... Cara, o que você tá fazendo, velho? Ele sobe com a mão esquerda e dá um tapa na minha cara. Nunca tomei um tapa na minha cara na minha vida. Nossa. Nunca tinha tomado, né? Agora tem um na história. Não achei tão ruim quanto parecia. Doeu menos do que você Agora imaginava. com Jesus. Aí você falou assim, vou seguir a palavra, do outra face. Olha só, cara. Ele tentou dar um segundo, eu defendi, né? Segurei o braço dele, o segundo eu tava esperando. Aí o filho dele vem, tira a arma da mão dele. Ele quer ainda sair na mão e tal. E eu, cara, desnecessário, eu sei o que você tá fazendo. Aí o filho dele puxa ele pro carro, ele continua saindo ameaçando. Beleza, vai embora. Eu vou até o balcão. Oi, dá 3 litros de 5W50 pra mim, por favor? 20W50 que eu tô assim. A moça, moço, que foi isso? A minha esposa, distraída no carro, só viu o final do negócio. Ah, só viu o final. Ela sai, começa a gritar, o celular, liga pra polícia, não sei o que e tal. Nisso ele já tava saindo. A moça do caixa conversa comigo embasbacada, cristã. Moço, que foi isso? Tal, não sei o quê. Daí eu entro no carro pra ir embora. Minha esposa nervosa, tá, dirige você, que eu não consegui dirigir. Tal. Amor, calma, tá tudo bem. Eu volto, dirigindo pra deixar o óleo onde eu ia deixar, na oficina nossa lá. Eu falo assim, gata, eu entendi que o que é Deus habitar na gente, porque eu sou o dobro maior que ele, eu sou graduado em arte marcial, podia ter matado ele com a própria arma dele, ele estava fácil ali na situação. E eu vivi a palavra hoje. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu senti isso hoje. Daí ela começa a chorar. Ela falou, fiquei com medo. Eu falei, por que você ficou com medo? Porque enquanto ele apontava a arma e apoiava a arma na sua testa, Ela viu então. parecia que você apoiava a testa na arma dele, só que o seu semblante não mudou. Eu fiquei com medo, você não tem medo de morrer? Daí eu parei um pouco e falei assim, cara, não. E não é porque eu sou o machão, não. É porque eu sei pra onde eu vou, mano. Eu sei com quem eu tô bem resolvido com Deus, mano. Tá entendendo? E isso é um teste pro homem, porque mexe com a nossa Veio virilidade, tudo, com a nossa, tudo. com a Eu nossa tenho- hombridade. Daí, o que aconteceu? Volto, continuo trabalhando, ela precisava do carro, foi embora com o carro, continuo trabalhando. Adão começou a querer sair pelo peito. volta. Você, mano, vai deixar uma dessa, o cara deu um tapa na sua cara, minha mente, né? Fui lá pro fundo, orei, Deus, e aí, o que você quer? Aí eu falei assim, isso não pode ser a voz de Deus. A resposta é o seguinte, paga o para-choque pra ele. Como assim, Deus? Acabei de tomar um tapa na cara. Acabou colocar arma o na minha belo na testa, cara. velho. Não. Daí fiz mais ou menos o que era da época, uma Hilux tal. Hoje, quanto seria? Era 7 mil e poucos reais o para-choque. Falei, caraca, 7 conto, mano. Eu achei com outro parceiro o contato dele, entrei em contato. Oi, tudo bem, pelo que eu entendi, o que nós passamos aqui foi por causa disso. Embora eu não tenha culpa, e se fosse corrigido hoje, a peça seria tantos reais. Pra você, cara, fingir que eu, minha mãe, não existe ninguém. Vou fazer um Pix pra você, passa pra mim o Pix aí. Ele responde assim, tinha que ter correção, porque foi, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, bom, tudo bem, você não tá querendo resolver. Parei de falar no WhatsApp, falei, Deus, eu tentei. Deixa pra lá. Daí eu orei. Dia seguinte eu recebo um áudio dele, vou te mostrar o áudio ali depois. Opa, tudo bem, cara, ó, é o seguinte, me perdoa pelo que aconteceu hoje. Eu não deveria ter feito, Ele fala, vou te mostrar o áudio ali depois. Deus faz, cara. Puxa. Deus honra.
Eu me mantive ali, cara. Eu podia ter acabado com a minha vida, mano. E ainda que se você tivesse uma reação de se defender, você não estaria errado ainda. Mas não era aquilo que eu quero Exato, ser com Deus. Exato. Eu não estaria expressando aquilo que eu tô pregando, mano. Tá entendendo? Pode ser que a gente nem tava sentado aqui hoje. E impactou a vida dele. Voltei no outro dia na loja, dei Bíblia pra todo mundo. Falei, ó, o Deus que fez com que eu tivesse aquela reação hoje tá aqui, ó. E aí impactou toda a galera da loja ali. Os caras vieram falar, pô, você é o dobro do cara. Você podia ter pego não sei o quê, pô. Falei, pois é, mano, mas não foi assim que Jesus ensinou a gente, tá? Foi pra isso que Jesus me chamou, né? Podia dar uma de Pedrão lá, né? Getsemane. Cara, que top. Então a minha esposa falou assim, olha, realmente Deus tá em você mesmo, cara. Você tá vivendo essa parada aí. Então eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, Diogo. A gente não sabe quanto tempo tem, mano. Tem um monte de coisa louca acontecendo, velho. Exato. Daí eu tô desperdiçando Não, meu e o tempo. negócio de 14 anos, você nem lembrava mais. E vou falar pra você, eu nem lembrei 14 mesmo. Sabe por quê? anos. Porque ele meteu aquela parada de que fura a cabeça que cresce o cabelo de novo. Parece outro cara, mano. Você Eu nem nem reconheceu reconheci, ele. mano, de verdade. Depois que eu... Sabe quando você tá meio... Depois que eu entendi quem que era, eu demorei pra entender, Diogo, quem que era, pô. Não, porque o cara colocou a arma na sua cabeça e você falou assim... Tipo... Até ser... Até isso cair, só vai roubar a loja, quer me roubar. Foi. Depois que eu rebobinei ali, deu aquele... aquela cena de 1921, Nossa, sabe? Tipo assim. Loucura, cara. E aí Deus vai fazendo isso. Pode ser que Deus faça com o Diogo. Sabe? Tá entendendo? Filho, sei lá, deixa eu ver se você tá comigo aqui mesmo. Eu tenho um negócio diferente pra você. Eu entendi pra mim que era como se eu tivesse aprendido mais uma coisa para passar de fase, sabe? Sim. Se é que eu posso, a grosso modo, colocar, sabe? Dessa forma. É uma prova difícil. E aí o ego, né, do cara é onde trampa, né? O homem, pô. O homem mexe com a gente. Não tem como. Você tá maluco, cara. Você tá doido. Quem? O Espírito Santo que habita em nós. Então, você é a habitação dele? Sou, cara. Você vai trabalhar. Nós vamos ter que voltar nessa direto. É verdade. Deu trabalho, viu? Imagino. Ficar ali na postura, tá? Não, e deve ter gente que tá ouvindo aqui, que passa por tanto desaforo e que por vezes explode por muito menos. Quando a Bíblia fala assim, tudo o que fizerdes, façam para com o Senhor, é tudo, pô. Exato. Até na afronta. Sim. É tudo que você fizer. O tudo no dicionário é tudo. Tudo não tem outra explicação. Entendeu? Tudo é tudo. Tá. É em tudo, filho. Mas e quando no futebol? É em tudo, filho. Mas se o cara me dever dinheiro? É em tudo, filho. Faço como É para em o Senhor. tudo. Eu pago hoje pra ter paz, velho. Exato. Na moral, Diogo. Na moral. E a gente vai indo pra uma idade da nossa vida também que a gente fala, cara, eu quero paz, eu não quero briga, eu não quero confusão, eu não quero nada disso. Você quer ter razão? Tá bom, fica bom. com a razão. Ela é sua, ok? Exato, tá tudo Quer certo. ter razão, você quer ser feliz, né? Cara, tá tudo bem. Esse cara tá tudo bem, vai lá, velho. É isso. Tudo certo. Mas e você, então, a gente acabou cortando sobre o presídio, mas você continua com o trabalho no presídio. A gente É todo mundo TDAH ou não? Agora eu lembrei, cara, do presídio, porque entrou no assunto do Carandiru, da moça. É verdade. É verdade. E você continua com a capelania ainda hoje. Tô lá. Legal. Hoje eu tô focado nos adolescentes. Faço Fundação Casa Fundação hoje, né? Casa. Com mais força, assim. Top. É massa. Eu fui pregar na igreja em Pinda domingo, daí um dos meninos que saiu há alguns meses, a mãe dele tem me dado feedback, sabe, no direct. Olha, fulano tá firme, saiu pra trabalhar, orou antes de sair hoje. Que legal. Não sei o quê. Então, tipo, e eles são de Pinda, né? Eu falei, vou estar em Pinda aí domingo, eu quero ver vocês. A gente não conseguiu encontrar, mas eu queria ter pelo menos dado um abraço, né? Lá é restrito, né? Sim. Eu vou pra uma área que é o choque que eles falam, né? Então você não pode ter contato físico, você fica de longe e tal, tem uma mesa do refeitório que nos divide e tal. Então eu não consigo tocar, né? E eu sou o cara que abraça, que quer orar junto e pá. Daí lá não consigo, eu queria ver, não consegui. Mas os testemunhos chegam muito, cara. Legal. Puxa, cara, Deus falou comigo aquele dia e tal. Saí com aquela Bíblia, mano, aquilo virou meu manual de vida, cara. Pô, tem umas coisas que eu tenho dúvidas, às vezes eu procuro no Google, Cara, é mó legal, porque você vê que
tem um esforço para viver, sabe, aquilo. E a gente apresenta de uma forma que é a Bíblia, velho. E até você, quando você chega num presídio com a galera ali, pô, chega com as tatuagens, com o largador, eu acho que isso quebra também a maneira que as pessoas vão olhar, pô, olha com a gente, pô, olha a gente da gente aqui, ó. O cara tem os largadores, tem a tatuagem, fica até mais fácil você... O cara é que nem a gente, pô. Não é? Isso facilita na comunicação. Porque é testemunho, né? Testemunho. Aí você fala, cara, eu tô aqui, eu já tive aí também, velho. Com as mesmas paixões que vocês estão. Olhando tudo com preço, esquecendo o valor das coisas e tal. Exato. Buscando um monte de coisa que não vai agregar nada, por isso que vocês caíram aqui. Exato. E eu descobri, cara, um Jesus que preenche todo esse vazio aí, mano. É massa, porque uma pessoa usou uma palavra comigo esses dias, foi bem legal. É um especialista em marketing de mídias, né? Essas coisas aí. Ele falou, você é disruptivo. Sim. Você com uma Bíblia na mão é disruptivo. Sim. Porque a pessoa fala, não, peraí, velho. Esse cara falar de Jesus, não é possível. É verdade. Eu vou até Causa um impacto. Ele vai falar alguma heresia, certeza. Certeza. Vou parar pra ouvir. Deixa eu ver o que esse louco vai falar agora. Alguma heresia, pode ter certeza. Converteu ontem, tá cheio do fogo e tá metralhando aí, Bíblia. Olha o primeiro amor aí. É verdade. E vai ser em nome de Jesus até o Amém. final. Em nome de Jesus. Tem que ser, né, velho? O que move vocês, mano? A fazer missão, a ir viajar, levar a Bíblia, a pôr do bolso, a tomar invertida. Eu sei que toma invertida, eu tomo invertida. Toma invertida. O que move vocês para fazer isso? O amor a Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós. Não tem outra explicação. É você querer ver as pessoas salvas, é cumprir o ID de Jesus. Cara, eu preciso cumprir o ID. Eu tenho obrigação. E ai, como o apóstolo Paulo diz, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então a gente tem que ter essa consciência cristã. Tem uma responsa, né? É uma responsa. Tem uma A vida cristã é uma responsabilidade muito grande. O Carlitão fala sobre o SSS, né? Que é o crente salvo, sentado e satisfeito. Ele fala, isso aí não é pra nós não, cara. Tá tudo bem, aceitei Jesus, agora eu vou ficar aqui só esperando a hora dele chamar minha senha. Não, velho. Dá pra fazer muito mais, mano. Muito mais. E alguém que realmente tem Jesus, ele não consegue ficar nessa condição. Não tem, né, velho? Não consegue. Até porque o Espírito Alguém é o incômodo, né? Não tem como, cara. Não tem, é uma causa que você está envolvida muito grande. É a maior causa do mundo, da história, das galáxias que já aconteceram. É a maior causa, é a causa de Cristo. É verdade. Existe uma indignação que ela não te abandona, né? Exatamente. Não, cara, isso aqui tem que ser transformado, isso aqui tem que ser mudado. Exatamente. Nós vamos chegar com Jesus ali, velho. Não é? Careca, você começou com esse movimento aí da Bíblia no banquinho. Onde você espera que isso chegue ainda? Qual é a sua expectativa com tudo isso que tem acontecido? Diogo, que pergunta, cara. Difícil, né? Bom, diante desse crescimento, eu tenho tem um filme que eu gosto muito que ele trata do passe adiante. É um menino, é com o Haley Joel Osment. Caramba, que dicção. Acho que eu vou falar de novo, porque... é um inglês britânico. É o menino do... The Accent. É o menino do... Eu vejo gente morta. Seu sentido. Só que não é. Esse é um filme onde ele toma uma facada, cara. E ele tinha começado um movimento que você faria bem para uma pessoa... E ela faria bem para mais uma e mais duas. E aquilo toma os Estados Unidos, cara, de uma forma assim. Daí, quando ele é uma tragédia, né? Ele falece, vem mas muita gente, assim. É incrível, cara. O que eu queria, se você fala assim, você sonha com algo? Cara, eu queria que as pessoas entendessem o valor que esse livro tem, né, cara? Perfeito. O valor que esse livro tem. E distribuíssem com força, mano. Quando você fala disso aqui, né, pô, é um projeto e tal, né? De repente o pessoal tá olhando e fala, mas eles estão ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. Quando eu sentei com o pessoal do Geográfico, eu falei assim, precisa pagar só os custos. Nós vamos distribuir Bíblia. Top. Então eu queria o quê? Que começasse um movimento onde as pessoas... Não precisa ser a minha, não. Bíblia, pô. Bíblia. Claro. Aonde as pessoas fizessem chegar. Eu posso comprar 5, cara, compra 5. Eu posso ter 2 e dar uma. Perfeito. Era isso que eu queria, cara. Top. Se a gente conseguisse chegar a... Não sei o que Deus pode fazer, né? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, seja o que fosse. Tinham que ser 5 milhões de apaixonados por Jesus, mano.
Entende onde isso pode chegar? É a pirâmide de Jesus, pô. Exato. Sistema de pirâmide. É verdade, é isso aí. Entende? Né? Pra que pessoas sejam Esse salvas, funciona mano. de verdade. Essa pirâmide aqui é quente, rapaziada. Pode se envolver. Vai de cabeça. Esse lucro é garantido. Exatamente. Entendeu? Então acho que seria isso, cara. Se eu pudesse imaginar algo assim, pô, passa adiante isso aí. Top. Entrega pra alguém. Faz uma dedicatória bacana, sabe? Ministra sobre ela quando entregar. Pô, cara, isso aqui pode salvar a tua vida em várias situações. Sabe? A vida precisa. Aqui tá o manual, pô. É o Você manual. compra uma parada e usa ela sem manual, Não pode ser que nem o manual do carro que a gente nunca vê, né? nunca vê, né, cara? Nada. Esses dias eu precisei, cara, pra algo. Falei pro meu filho, cara, é a primeira vez eu acho que eu tô abrindo o manual de um carro. A gente nunca abre. Que loucura. Esse Daí a aqui, gente esse carrega isso manual- pra vida, cara. Esse manual a gente tem que carregar e tem que abrir, tem que ler. A gente sempre faz aqui, careca. Hoje eu vou fazer algo diferente porque não tem nem como fazer isso. A gente sempre dá cupom de desconto para as pessoas comprarem. Mas a Bíblia é tão acessível que não tem como dar mais desconto do que tá muito barato. Meu irmão, você que está ouvindo esse podcast, essa Bíblia hoje no Sai da Plenitude tá por R$16,90. Hoje, no dia de hoje, R$16,90 à vista. A R$16,90 você não come um cachorro quente. Então, assim, isso daqui tem muito mais valor do que qualquer tipo de comida que você possa comprar com R$16,90, que um chocolate. E é muito barato, é muito acessível. Então, eu quero te pedir algo. Entra lá no Sai da Plenitude, compra uma para você doar para alguém ou para você mesmo, e compra uma, escreve lá nos comentários, olha, eu estou comprando uma dessas unidades, é para o Careca, é para o projeto do Anderson, é para o projeto da Bíblia no Banquinho. Boa. Se você escrever isso lá no comentário, nós estamos separando as Bíblias aqui e vamos enviar para o Anderson para ele poder fazer as doações. Então, seja um semeador da palavra, compre uma para você, 2, 10, quantas você quiser, mas compre lá pro Anderson também, para ele poder semear a palavra. Como você ouve ele falando aqui, ele não está ganhando dinheiro com isso, o que ele quer são as Bíblias para que ele possa impactar a vida das pessoas, tá bom? E olha, é uma Bíblia fantástica, é uma capa linda, muito bonita, ela tem chama-se golfragem na capa, então quando você olha assim, parece que realmente é os tijolinhos da parede, você sente essa textura, né? Ela é muito top. Então, se você procurar lá no site da Plenitude, plenitudedistribuidora.com.br, Bíblia no Banquinho, você já vai cair diretamente nela, tá bom? Tem letra muito boa, cara, acessível a letra, porque as pessoas às vezes reclamam, a letra é muito pequenininha. Cara, tem uma letra boa, dá pra ler, eu já passei dos 40 aqui, ó, meu óculos é pra longe, não é pra perto, leio tranquilamente, então... Vai lá, Palavras beleza? de Jesus destacadas. Olha aí, também tem isso, verdade. Palavras de Jesus em destaque. Então, você não vai conseguir ver aí. Talvez no site da Plenitude você vai ver. Você pode ver aqui, ó. As palavras de Jesus estão destacadas. Então você sabe quando Jesus está falando. Por R$16,90, meu irmão, é muito pouco. Tá bom? Corre lá. Anderson, eu quero te agradecer, cara. Porque Muito foi bom, cara. um imenso prazer te conhecer. A gente vê Jesus na sua vida e é isso que realmente importa. É que a gente tenha esse aroma de Cristo, a gente exala esse perfume e que Deus continue usando muito a sua vida para que outras pessoas conheçam a Ele. Através do Instagram, através da Bíblia do Banquinho, através da sua capelania, através da sua vida, que pessoas possam continuar conhecendo Jesus, sabendo que Deus é bom e que Ele salva e que Ele quer ter relacionamento com as pessoas. Boa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E amém. Agora nós vamos comer aquela picanha lá. Eu saí da sala. Eu saí da sala agora há pouco. Aí eu falei pro pessoal lá. Me perguntaram como tá o podcast. Aí eu falei, cara, não vou dar nenhum spoiler pra você. Porque às vezes dá um spoiler, as pessoas falam, poxa, mas. Aí fica esperando eu chegar naquela parte do spoiler que eu dei, né? Eu não vou dar nenhum spoiler, não, cara. Você vai ter que assistir, porque é muito bom. Deus é bom. Eu fui muito edificado ouvindo a sua história, que o Diogo disse aqui. Eu acho que para mim acho que para você também seja a maior alegria é a gente poder ver pessoas que falam que você se parece com Cristo. Não é, cara? Então, você se parece com Cristo. Puxa vida. Valeu. Você se parece com Cristo. Isso para mim é valeu. inspiração.
E é só chegar perto dele. A palavra diz, se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. Cara, você quer mais simplicidade que isso? É verdade. Vamos nos aproximar dele, cara. Cada vez mais. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente? Tamo junto. Deus os abençoe. Vamos vender muita Bíblia do Banquinho. Vamos evangelizar a turma. Isso, Compra aí, vai galera. chegar Vamos muito. evangelizar a galera aí. João, você encerra? Meus amigos, olha, ainda bem que eu cheguei a tempo. Eu tava fazendo exame de sangue. Cheguei aqui nos 45 do segundo tempo. Deu tempo de colocar minha poltrona aqui. Já estava sentado para começar já. Eu cheguei aqui, deu tempo de eu participar, porque eu queria muito participar para conhecer o Anderson pessoalmente, ser edificado através da vida dele. E para mim aqui foi um privilégio. Eu sei que para você também está sendo um renovo para a sua vida, ouvir o Anderson falar aqui. Então, para que outras pessoas sejam edificadas também, faz aquele favorzinho. Pega seu mouse aí, com seu dedo, clica aí, envia para um monte de pessoa que você puder, envia nos seus grupos aí para que as pessoas sejam edificadas também. E não esquece de seguir a gente aí e ativar o sininho das notificações também. Segue o Anderson aí também. O Gustavo está deixando aí as redes sociais a Bíblia no Banquinho. Anderson, sobe a Bíblia e o seu Bíblia também. No Banquinho, já tá ótimo. Já tá lá, já todo mundo já te encontra Já lá. tá Então, sensacional. vai lá, Bíblia Segue no lá. Banquinho. Todo mundo tá ouvindo, segue lá, tá aí também na descrição. Segue aí também, tá bom? Deus te abençoe, meu amigo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu.